Pessoal, vamos agora para a parte 2 da aula de coma e morte encefálica. Boa aula! O coma de origem não estrutural é aquele em que nós não temos uma distorção da anatomia, da estrutura, né, das várias áreas encefálicas afetadas e que podem levar o paciente ao coma. Então, como hemorragias ou contusões ou infiltrações, ou mesmo a presença de tumores infiltrativos ou abscessos, né, ou granulomas, são alterações que geralmente a gente pode ver na neuroimagem. E já o não estrutural seria então de origem geralmente metabólica, efeito de drogas ou de toxinas, ou as infecções do sistema nervoso que dão um processo inflamatório sem necessariamente distorcer essa anatomia e dão uma alteração no funcionamento neuronal. O coma estrutural pode ter uma base mais simétrica na sua etiologia ou assimétrica e ser de topografia supra ou infratentorial. Os comas metabólicos compreendem uma grande parte da etiologia dos comas de origem não estrutural. E nós, no caso, não temos como percorrer detalhadamente todas essas causas, né? Mas, por exemplo, um paciente com hipóxia grave, né? Ou então uma retenção de CO2. Imagine, então, vamos supor que um paciente idoso que entra num quadro de pneumonia, ele já tem, às vezes, uma fibrose pulmonar, se for um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, uma retenção de CO2, né? Então, num quadro assim infeccioso, ele pode, por hipóxia, né, entrar num estado primeiro confusional e depois entrar em coma, né? Outras alterações como hiponatremia, hipernatremia e, mais importante na prática clínica, a hipoglicemia, né? Às vezes no contexto até de alterações relacionadas ao diabetes, né? Ao efeito de insulina, ou pacientes, às vezes, etilistas, né, que têm baixa ingesta alimentar e entram inicialmente num coma tóxico pelo álcool, né, um coma alcoólico, e de longo tempo sem se alimentar. O álcool também inibe a gliconeogênese, então ele tem uma tendência a fazer hipoglicemia, então às vezes ele vai de um estado de coma por intoxicação alcoólica para um estado de coma por hipoglicemia, né? Tanto que quando a gente recebe um paciente desse com aspecto de ser andarilho ou de estar alcoolizado em via pública, a gente costuma fazer uma dose de glicose após recolher o sangue para ver, né, os dados gerais do sangue, mas a glicemia em particular, e às vezes acrescido também, no caso desses pacientes, de uma dose da vitamina B1, tiamina, né? Porque esses pacientes desnutridos crônicos, eles podem também ter uma deficiência de tiamina, que é importante nos mecanismos da via energética no cérebro. Se você dá a glicose e não dá a tiamina, você pode precipitar lesões ou a encefalopatia chamada encefalopatia de Wernicke, né? Então, as coisas podem estar associadas. E os vários tipos de coma hiperglicêmico não cetótico, né? Isso muito também no contexto de diabetes mellitus, principalmente e a cetoacidose diabética, mais em paciente com diabetes tipo 1, né? Hipercalcemia, hipermagnesemia, hipertermia ou hipotermia. Hipotermia é uma causa que pode ser vista mais em países temperados, com inverno rigoroso, né? A pessoa ficar presa no gelo, numa situação em que ela não tem possibilidade de aquecimento, então isso pode levar a um coma grave, que pode até deprimir os reflexos do tronco e simular a morte encefálica. E causas, por exemplo, exaustão, o paciente fazer um exercício muito intenso, causar até uma rabdomiólise e lesão renal por liberação de mioglobina, então ele pode entrar num estado de insuficiência renal aguda, desidratação, baixa pressão arterial, baixa perfusão sanguínea, então dá um quadro complexo, né? E tem outras formas, encefalopatia hepática, uremia, encefalopatia dialítica e outras causas de coma metabólico que podem ser vistas na prática clínica. Outras causas são toxinas, né, diversas, chumbo, talho, cogumelo, cianidro, alguns tóxicos voláteis, né, metanol, etileno glicol, monóxido de carbono, que a gente pode aspirar, por exemplo, num
incêndio e pode ser a causa do paciente entrar em coma. E drogas como o álcool, que é um agente comum de indução de um coma, né, na população, e vários depressores do sistema nervoso central, sedativos, barbitúricos, hipnóticos, etc. Até o salicilato, né, já havia muito relato, às vezes, na pediatria, de entrada de criança em coma por ingestão de salicilato em excesso, porque a criança pegava a cartela do melhoral infantil que tinha um gostinho de chocolate e comia aquilo em excesso, né? As infecções do sistema nervoso central, como meningites e meningoencefalites, né? Basicamente tem que haver, no caso de uma meningite, um envolvimento encefálico, né? Não é só uma meningite pura que normalmente gera o coma, embora que um edema transsudato, assim, pelo córtex inflamado em adjacência às meninges, pode também levar a uma depressão da consciência. E várias etiologias, bacteriana, viral e outras que a gente está citando aqui, com destaque, né, nos últimos tempos, a própria dengue, que pode dar uma encefalite, como quadro até inicial, e a Covid-19 também. E outras causas, né, um estado após uma crise epiléptica maior, tônico-clônico generalizada, em que o cérebro faz uma inibição elétrica ativa para terminar a crise, e isso pode gerar um estado de depressão da consciência mais prolongado. A baixa perfusão sanguínea, né, por isquemia miocárdica, em contexto de AVC, de infarto, ICC, arritmias, uma hipotensão arterial muito grande. A encefalopatia hipertensiva é um contexto complexo em que gera uma vasoconstrição cerebral encefálica generalizada. O hipotiroidismo também pode ser uma causa, o hipotiroidismo grave. E das etiologias estruturais se destacam principalmente essas, os AVC, sejam isquêmicos ou hemorrágicos, tumores, abscessos, granulomas, higromas, né, às vezes são coleções hiperproteicas e hiperosmolares que começam a se expandir, né, puxando água, né, do sistema nervoso e expandir e comprimir o cérebro. Coleções subdurais e as várias manifestações do traumatismo crânioencefálico. Essa é uma figura antiga, mas eu acho bem ilustrativa, do inventário de um grande hospital no Rio de Janeiro, mostrando as principais causas de coma durante um ano. E como a gente pode ver, lideraram o TCE e o AVC, né? Depois essa miscelânea deve envolver muito dos quadros não estruturais que a gente citou, né? Ou infecções, mas entra aqui também o choque séptico, né? Neoplasia do sistema nervoso central e até pancreatite aguda, né, que pode dar um contexto de desautonomia grave com repercussão no sistema nervoso central. A avaliação do comprometimento da consciência tem sido feita classicamente na medicina através da chamada escala de coma de Glasgow. Ela usa 3 parâmetros principais de avaliação clínica. Qual é a melhor resposta motora que o paciente exibe? Qual é a melhor resposta verbal e como ele se comporta em relação à abertura ocular? Nós vemos que o paciente não necessariamente vai se incluir num contexto de coma, dependendo da pontuação dele. Então, aqui em vermelho, a gente destaca o estado normal dentro dessa escala, que seria quanto à melhor resposta motora, obedecer a comandos, abre os olhos, aperta a minha mão, né, comandos verbais ou também motores, estar orientado e se expressando essa orientação auto e alopsíquica pela linguagem verbal, né, falando normalmente e se explicando adequadamente e tendo uma abertura ocular espontânea. Então, aqui a gente soma 6 e 4, 10 e 5, 15. Então, Glasgow 15 é considerada por essa escala, que é simplista, né, não vai avaliar grandes conteúdos da consciência, nem memória muito detalhadamente, mas é considerada a consciência normal. Olhando aqui a gradação da melhor resposta motora, né, nós vamos ver que o paciente, quando ele localiza estímulos, né, mas ele não obedece os comandos, quer dizer que nós estamos, então,
pedindo para ele apertar a nossa mão, né? Ou então abrir os olhos, ele não vai obedecer, mas quando você estimula, você toca nele, toca nas mãos para apertar, né? Ele manifesta que localizou aquilo e pode até ter uma resposta adequada de apertar a sua própria mão. Ele ganha 5 neste caso. A retirada dos membros aos estímulos é mais inespecífica, então você toca no paciente e ele como se esquivasse, né, mas não necessariamente localizando os estímulos. Até esse ponto, a gente não tinha feito nenhum estímulo doloroso. Aqui, a gente já precisa algumas vezes já introduzir alguma dor para ele, para estimular essa reatividade. Vamos ver. Então, em medicina, né, nós temos como o padrão para produzir a dor, estimulando estruturas nervosas mais salientes na pele, facilmente geradoras de dor, alguns nervos superficiais, né, mas sem fazer uma lesão na pele. Então, aqui a gente pode comprimir na parte supermedial da órbita, esse ramo do trigêmeo, né, desse ramo orbital aqui, que é muito doloroso, você pode mesmo testar em si próprio, pegar uma estrutura rígida, como uma caneta, e apertar o leito ungueal do paciente, ou com as suas duas falanges mediais, né, médias, dos dedos indicador e médio, você comprimir o externo, que é bem dolorido, então aí ele vai se movimentar, às vezes ele vai tentar tirar o estímulo, né, mas ele de uma forma inespecífica, sem uma localização precisa. E aqui, comprimindo a articulação temporomandibular, que é algo bem doloroso. Então, com um estímulo doloroso, o paciente vai poder, às vezes, só retirar os membros de uma forma inespecífica, sem localizar, sem pegar na sua mão e tirar, por exemplo, do externo que você está estimulando. Então, mostrando que ele tem uma percepção do estímulo, ele se esquiva, mas ele não localiza bem. Ele vai ganhar 4. A outra forma de responder, que é anormal e é pior, mas é melhor do que nada, né? É a chamada flexão anormal, em que ele ganha 3. Ela tem o nome de decorticação, ele exibe uma postura que é um reflexo patológico do tronco, de flexão forçada do antebraço sobre o braço e pronação das mãos, com extensão dos membros inferiores e do tronco, aqui sob estimulação na borda supermedial da órbita, né? Nesse caso, isso quer dizer que ele tem alguma preservação funcional do tronco, do mesencéfalo para baixo, da parte mais alta do mesencéfalo para cima, está já tudo disfuncional. E o próximo grau de comprometimento da resposta motora é a extensão anormal, para a qual o paciente ganharia 2 se ele exibir. Essa postura, que também é um reflexo patológico do tronco, chamado de descerebração, e se manifesta com hiperextensão dos membros superiores, pronação das mãos e extensão também forçada do tronco e dos membros inferiores. Ela indica que há uma funcionalidade no tronco da ponte para baixo, na parte alta da ponte para cima já há uma grande disfunção. Às vezes, o paciente pode até exibir ao estímulo doloroso uma resposta meio combinada, de descerebração de um lado e decorticação, que seria a flexão do outro. A gente vai se basear na resposta pior, para fazer a gradação desse parâmetro. Com relação à melhor resposta verbal, então o paciente pode estar orientado, dizendo o que aconteceu com ele, dando seu nome, sobrenome, idade, nome de filhos, de pessoas da família, contando detalhadamente o que se passou, orientado no tempo, no espaço, né? Então ele ganha 5. Ou ele pode estar respondendo verbalmente, mas você percebe que tem algumas confusões na conversa dele, então ele ganha 4. Isso às vezes a gente vê, por exemplo, numa pessoa que está alcoolizada, mas num grau não tão profundo, né? Faz algumas confusões. Ou ele pode apenas falar palavras inapropriadas, né? Você às vezes tem que forçar para conseguir alguma coisa, e às vezes ele até emite essas palavras durante estimulação dolorosa. Ou aí ele ganha 3. E às vezes só algum murmúrio, um som incompreensível, que geralmente ele vai manifestar
apenas a estímulos dolorosos, e a completa ausência de resposta vai resultar em ganhar 1. Então, você veja que o menor nível que se pontua em cada parâmetro desse é de 1. Né? E, por fim, se ele tem abertura ocular espontânea, ele vai ganhar 4, ou se ele só abre ao chamado, aqui não pode envolver dor. Então, se eu chamo, senhor fulano, aí ele abre os olhos, né, o comando, né, ao chamado. Ou então, só a dor, aqui ele ganha 3, aqui só a dor ganha 2, e a ausência de abertura ocular, mesmo com estímulos auditivos e dolorosos, resulta em 1. Né? Vamos ver, por exemplo, como que seria um paciente com o menor grau na escala de Glasgow, quando todos os 3 parâmetros podem ser testados adequadamente. Ele vai ganhar 3. Glasgow 3 seria o ponto mais baixo nessa escala. Mas, às vezes, a gente não tem condição de examinar todos os parâmetros, né? Então, imagine um paciente que chega com uma bandagem nos olhos ou com um hematoma bipalpebral muito intenso, uma lesão ocular, né? Ele não vai poder ser testado por esse parâmetro. Ou um paciente que está vigil, né, obedece a comandos verbalmente, tem olhos abertos, mas ele está entubado. Né? Então, ele não vai poder ser testado em relação à resposta verbal. Então, nós podemos ter diversos resultados nessa escala. Hoje em dia, a gente tem tido um critério de que se você não pode testar algum desses parâmetros, você expressa de outra forma. Então, antigamente, até mais recentemente, a gente fala a antiga escala de Glasgow, se você tivesse essa situação que eu coloquei, né, de um paciente com os olhos vendados, por alguma razão, né, mas então ele aqui nesse parâmetro ele ganharia 1, porque ele não consegue abrir os olhos. Então, ele teria 6 e 5, 11 e 1, 12. Mas ele pode estar com a consciência normal, Glasgow 12, né? Mas nós podemos ter Glasgow 12 com consciência alterada. Por exemplo, se ele só localiza os estímulos, ou só tem abertura ocular ao chamado, 5 e 3, 8, e tem uma conversação confusa, ganha 4, 12, né? Então, hoje em dia, o que a gente tem feito é quando você tem um desses parâmetros que não pode ser testado, você escreve, explica o que aconteceu. Então, M é o termo para a resposta motora, M6, ele responde aos comandos, V é a resposta verbal, ele está orientado, 5, e nesse caso que eu falei de um paciente impossível de examinar os olhos pelas diversas razões, a gente põe abertura ocular não testado. Então, nesse caso, você vai somar 6 e 5, 11, né? Então, é Glasgow 11, mas você tem que explicar NT não testado aquele parâmetro. Então, avaliada a pontuação do paciente na escala de Glasgow, isso é uma coisa que vai permitir a comparação na avaliação de diferentes profissionais ao longo de um dia, por exemplo, né, para avaliar melhor ou pior, é um dado objetivo, né? Nós podemos fazer a observação do paciente se ele tem posturas espontâneas ou provocadas. Então, a decorticação que eu mostrei para vocês, que é aquela resposta flexora anormal, ou a descerebração, que é a resposta extensora anormal, são reflexos patológicos do tronco, eles podem acontecer às vezes espontaneamente ou por estímulos diversos. Às vezes vai até a enfermeira aspirar o paciente e provoca essas posturas. Isso dá uma ideia mais ou menos de topografia de disfunção do encéfalo, como nós já comentamos, né? Algumas posturas, né, podem ser sugestivas do contexto etiológico, por exemplo, principalmente nas crianças, o opstótono, né, lembra lá da semiologia, essa hiperextensão dorsal do tronco, é sugestivo de irritação meníngea, que pode ser por processo infeccioso, inflamatório infeccioso ou por sangue. Observar se ele tem crises epilépticas, que às vezes são sutis, mioclonias ou clonias sutis, que pode ser uma causa até dele estar tendo um estado de mal epilético, e com isso a inconsciência vem disso, o cérebro tentando inibir aquelas crises, inibe toda a função encefálica também.
observar sinais externos cutâneos que sugiram uma etiologia, como vocês vão ver sinais sugestivos de TCE, trauma crânioencefálico, rash cutâneo, que pode ser relacionado a uma reação, à entrada de a uma virose, ou mesmo a uma reação imunoalérgica anormal. Palidez pode sugerir baixa perfusão encefálica ou hemorragia interna, por exemplo, num trauma craniano. Cianose, petequias, né, no caso, por exemplo, da meningococcemia, é um clássico, né, ou outras formas, às vezes, de discrasia sanguínea, edema, nasaca, icterícia. O hálito, né, hálito etílico, hálito cetônico, também sugestivos de etiologias. E, por fim, vamos falar um pouco sobre o padrão respiratório anormal. Antes de falar sobre o padrão respiratório alterado, eu só queria lembrar algo que às vezes os alunos sempre perguntam: o que é isso, pé caído para a lateral? É porque algumas vezes quando você vê uma simetria na posição de repouso do membro inferior com o pé caído para a lateral, isso pode sugerir a presença de uma hemiparesia, né? Que pode então sugerir uma lesão no hemisfério contralateral ou no tronco, né? E que gere essa hemiparesia. Vamos então falar sobre o padrão respiratório anormal, que pode ser na forma de uma apneia, já desde o início do coma, já mais sugestivo de alterações mais baixas no tronco, centro respiratório, ou diversos padrões anormais, dependendo do nível de lesão ou de disfunção no encéfalo. Essa figura do livro texto de Plum e Posner, né, sobre diagnóstico de estupor e coma, ela é bem ilustrativa aqui nos diversos locais, né, de disfunção ou lesão que são relacionados a alterações respiratórias. Aqui no bulbo, né, nós temos a possibilidade de apneia. Aqui na região aí, bulbar alto, transição bulbo-pontínua, de uma respiração dita atáxica, em que hora o paciente tem pausas prolongadas ou apneias, intercaladas com respiração irregular, taque ou bradipneia. Aqui já em nível contínuo, né, a respiração dita apnêustica, em que ele tem uma inspiração profunda e prolongada, intercalada com um período de apneia, né, também chamado de respiração agônica. E no nível mesencefálico, as lesões podem provocar o que se chama de hiperventilação neurogênica central, que o paciente fica respirando, fazendo um som, aqui vou ilustrar mais ou menos, profundamente e de uma forma contínua, né? O que é estranho, porque se você hiperventila, você libera muito CO2, com isso você causa uma alcalose respiratória e isso inibe o centro respiratório, você tende a parar de respirar, né? Porque ao contrário, o que estimula o centro respiratório seria a retenção de CO2, e aqui você teria eliminado ele. Só que esse estado é um estado de descontrole autonômico por lesão nessa região, que inclusive você tem que coibir, entubando o paciente, você comandando a respiração. E por fim, quando você envolve estruturas diencefálicas subcorticais bilateralmente, pode ser até por um edema cerebral ou num nível já de encefálico, de substância branca bilateral, você pode ter a chamada respiração de Cheyne-Stokes, né? Em que ela se manifesta com inspirações progressivamente crescentes em amplitude e decrescentes, intercaladas com períodos de apneia. Então, ficaria um som assim. Esse tipo de respiração, eu queria só deixar claro que não é só específico dessa situação de lesão ou disfunção nessas estruturas subcorticais bilaterais em nível já mais alto do encéfalo. Elas podem acontecer, às vezes, em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica grave durante o sono e também em pacientes durante o sono com insuficiência cardíaca congestiva. Esse mecanismo é meio complexo, mas assim, você só imagine que se você for um jovem que não fuma, tem uma integridade pulmonar boa, se você deitar para dormir, a hipotonia do sono e a própria postura supina vai diminuir o seu volume corrente.
Então, nós temos tendência que no início do sono a gente cai um pouquinho o volume corrente, você faz um pouquinho de uma relativa hipóxia em relação ao estado sentado e acordado, e com isso você pode cair até uns 3% a sua pressão arterial de O2 basal de vigília, e aí o seu sistema entende isso como uma hipóxia, né, uma certa retenção de CO2, e aí o centro respiratório, pela ação dos baroreceptores e dos quimiorreceptores, ele estimula o centro respiratório a você aumentar a sua frequência e o aumento da incursão respiratória. Então, você dá uma hiperventiladazinha, aí você limpa demais o CO2, aí o seu centro respiratório inibe um pouco, aí você dá uma pausa. Por isso que quando a gente vê na polissonografia, na entrada do sono, às vezes a gente vê pausas centrais, ou seja, o drive respiratório você para um pouquinho de respirar, né, os músculos todos, né, do tórax e abdômen param, depois você volta, até que esse sistema se equilibra e você continua na sua respiração mantida, constante, se você é uma pessoa normal. Então, uma pessoa que tem um fluxo sanguíneo lento, lentificado pela insuficiência cardíaca congestiva, e também ele tem um critério de estado de CO2, a PaCO2 muito alta sempre, ele tem um centro respiratório um pouco descontrolado ou mal perfundido, no caso da ICC, né? E isso ele nunca consegue, às vezes, regular bem essa respiração para ficar contínua no sono. Então, é uma das causas, eu fiz questão de explicar para não considerar que isso aqui é sempre indicativo de uma lesão ou disfunção encefálica. E agora vocês podem seguir para a parte 3 da aula.